Graça e paz, meus irmãos, eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a lista das obras da carne, a qual o apóstolo Paulo, ele relatou para a comunidade de Gálatas, registrado na Epístola de Gálatas 5. Se você não é inscrito no canal, olha, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscreva, dê aquele joinha, compartilha para que vidas sejam alcançadas também e edificadas pela palavra do Senhor, meus irmãos. As obras da carne são pecados graves que resultam da natureza pecaminosa do homem. Foi o apóstolo Paulo quem apresentou uma lista de práticas denominada por ele como obras da carne, ao escrever aos cristãos da galáxia, registrada na Epístola de Gálatas 5, 20 ao 21. Nesse vídeo falaremos sobre esse estudo bíblico e conheceremos quais são as obras da carne e qual o significado de cada uma delas. O que significa obras da carne? Para entendermos o significado da expressão obra da carne, precisamos primeiramente entender a forma com que o apóstolo Paulo utiliza a palavra carne em sua epístola para os Gálatas. No Novo Testamento, carne, no grego, sarx, ou o apóstolo usa esse termo em, pelo menos, em 3 sentidos. No sentido geral, se referindo simplesmente à humanidade. No sentido mais específico, se referindo ao aspecto físico e material da vida humana. No sentido ainda mais específico, se referindo à natureza do homem, a natureza depravada e corrompida pelo pecado. Nesse caso, inclui a mente, a alma do homem. Falando sobre as obras da carne, no capítulo 5 da carta aos Gálatas, evidente que Paulo está aplicando a palavra carne para se referir à natureza do homem, essa natureza pecaminosa. Inclusive, ele estabelece um contraste especial entre a carne e entre o espírito. A palavra espírito no grego é pneuma, né? O que significa isso? O que são então as obras da carne? Neste ponto já ficou claro que as obras da carne são vícios originados da própria natureza humana, da natureza caída. Antes de falarmos sobre quais são as obras da carne, precisamos entender que a lista apresentada na carta aos Gálatas possui semelhança com outras listas também elaborada pelo apóstolo Paulo em outras ocasiões, meus irmãos. Romanos 1,18 relata, 1 Coríntios 5,9 relata, 2 Coríntios 12,20 relata, Éfeso 4,19 também relata, Colossenses 3, 5, 9 e 1 relata essas listas que o apóstolo Paulo ele descreveu a respeito sobre a carne ou sobre a obra da carne, meus irmãos. Então eu sugiro a vocês que dão uma olhadinha, procurem essas informações que acabei de passar para que vocês tenham um total conhecimento sobre a carne. A referência de 2 Coríntios 12, 20 ao 21, por exemplo, possui uma notável semelhança com uma lista representada em Gálatas 5, 19 e 21, apesar de também haver algumas diferenças naturais, meus irmãos, na lista registrada em Gálatas, a qual estamos aqui falando nesse vídeo. O apóstolo ele está, ou seja, mencionando, ou seja, os 15 elementos a quais está sendo resultado como
obras da carne. Obras da carne, obras da natureza caída do homem. Devemos também notar que esta relação representativa, ou seja, não pretende ser exaustiva. Isso significa que o apóstolo, ele selecionou algumas práticas pecaminosas para representar esta lista da obra da carne. Isso fica claro ao final da lista das obras da carne, quando o próprio apóstolo inclui, dizendo, né, essas coisas semelhantes a estas, lá registrado em Gálatas 5:21. A seleção que ele está falando, essa seleção de itens apresentado por Paulo, algumas sobreposições, né? Isso significa que há alguns elementos, de alguma forma, por sua similaridade, a qual Paulo está registrando em suas cartas. Paulo está se referindo nos seus livros. No entanto, depois de termos que a lista, né, da obra da carne, essa lista representativa, onde ele aponta para o pecado do homem, nós podemos perceber, né, que de modo muito sábio o apóstolo, ele organizou os 15 elementos citados na epístola. Esses 15 elementos citados nesta lista em 4 grupos principais. Esses grupos praticamente representam a base da qual da base que dá todos os outros pecados, derivado da carne. Então vamos aprender sobre esses pecados relacionados à imoralidade, à prostituição, à impureza, à lascívia, pecados relacionados. Ele está separando esses pecados também relacionados aos falsos deuses, idolatria, feitiçaria, pecados relacionados também à rivalidade, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e inveja. Vejamos que Paulo coloca tudo isso em ordem, para que nós possamos entender, para que nós possamos observar o que Paulo está citando, falando de pecados relacionados ao excesso, ou seja, embriaguez, glutonaria. Analise essa lista de pecados. Estudem essa lista de pecados, meus irmãos. Podemos fazer as seguintes considerações sobre a obra da carne, citada pelo apóstolo Paulo. A prostituição também está podendo, né, ou seja, ser traduzida como uma imoralidade. É um termo utilizado pelo apóstolo também
em outras passagens, como falei aqui lá em 1 Coríntios, aonde ele cita sobre isso. Em Efésios ele fala, em Colossenses ele fala, em 1 Tessalonicenses ele fala, que se refere a todas essas espécies sobre relações sexuais, relações ilícitas. Paulo está dando uma lição para os Gálatas e deixando essa carta para nós nos dias atuais, para que possamos aprender. Impureza, também ele fala do pecado da impureza, um conceito bastante abrangente que está diretamente ligado também à imoralidade. Esse conceito inclui não só as ações, mas também ele vai incluir palavras e pensamentos, intenções impuras. Veja como é cheia essa lista de informações. Lascívia, também ele fala desse pecado. Uma palavra que também pode ser traduzida como indecência ou libertinagem, e que também foi utilizada por Paulo em outras epístolas, como em Romanos cita, Romanos 13, 2 Coríntios 12, 21, Efésios 4, 19, esse termo está enfatizando principalmente uma falta de domínio próprio, onde a pessoa se entrega totalmente aos seus próprios desejos pecaminosos, sem qualquer decência, meus irmãos, sem qualquer decência. O que significa lascívia, idolatria? Um termo que não se refere apenas à adoração de imagem. A idolatria, ela também está incluída a toda a prática de adoração e culto a falsos deuses, pessoas, objetos ou qualquer coisa que desvie a adoração a Deus, ou qualquer coisa que desvia o servo do Senhor a adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Devemos adorar somente ao verdadeiro Deus, único que é digno de honra e de glória. Aqui também há uma ligação com os pecados relacionados à imoralidade. Pecados relacionados, repito, à imoralidade. Visto que no paganismo da época havia muitos cultos, ritos completamente e estão nos seus fundamentos na imoralidade sexual. Feitiçaria. Essa palavra era traduzida no grego, que basicamente possui uma conotação moral. Uma conotação moral. Na palavra farmácia, vamos lá. Em português, por exemplo, deriva-se deste mesmo termo através do latim. Esse termo grego pode ser traduzido como droga, remédio, veneno ou porção, meus irmãos, enfatizando a manipulação desses elementos. Na antiguidade, também na época de Paulo, eles usavam muito isso. Uma pessoa
manipulava as drogas, manipulava os elementos. Essas drogas eram muitas das vezes identificado, quem fazia essas manipulação era um mago. Um mago que fazia essa manipulação de remédio, de ervas. O termo também ele é aplicado pelo apóstolo Paulo no sentido da bruxaria, onde a pessoa, ela buscam fórmulas, porções, encantamentos, né? No tanto de buscar o poder sobre uma outra pessoa, sobre um outro homem, se refletindo a fé num tipo de magia. Ao invés de ter a fé e a confiança em Deus, eles procuram magos, procuram feiticeiro, procuram a feitiçaria para conseguir o que querem. O apóstolo Paulo, ele aplicou esse termo em estreita conexão com a idolatria. Vamos para a inimizade, explicar um pouco sobre inimizade. Ele se refere à inimizade, está se referindo à hostilidade e empatia. Porfia se refere também à disputa, a discórdias, as rixas, uma busca, pela uma superioridade, uma pessoa que quer ser superior ao outro, uma pessoa que ela quer buscar para ela quer buscar os holofotes para ela. Então ela quer ser superior aos outros, ela quer ter contendas com os outros. Lá em 2 Coríntios, 1 Timóteo também relata sobre isso. Vamos falar agora também de uma dessas listas que Paulo ele está relatando. Ele fala sobre os ciúmes. Paulo, ele menciona esse termo ciúme em conexão com as disputas. Disputa está relacionado com isso, meus irmãos. Isso significa que o ciúme do qual o apóstolo fala está relacionado ao egocentrismo, que se reflete o ressentimento e a inveja pela realização de outros. Iras. Vamos para outro ponto. O apóstolo segue o mesmo raciocínio de vícios no anterior, como falamos, quando aplica esse termo, ele está diretamente se relacionando às inimizade e porfias e ciúme, que resultam certamente numa explosão de ira e de cólera. A discórdia, aplicando no sentido de ambição egoísta. Isso é disputa. Disputa pelo poder. Disputa pela melhor posição. Disputa. Isso é o que o ser humano faz. Esses tipos de comportamentos se resultam sempre em reações contrárias às opiniões de outras pessoas. Ele deixa muito claro isso,
falando das dissensões que resultam das discórdias mencionadas acima, ou seja, os homens são levados por motivos egoístas. Não é isso que nós vemos? Não é isso que acontece? Não é isso que tem acontecido, meus irmãos? Buscam por honra para si mesmo, a qualquer custo. Facções também. Vamos entender o que o apóstolo Paulo ele fala a respeito sobre facções. Também aparece como um resultado natural de sequência de vícios descrita pelo apóstolo, onde ele trata desses grupos que se formam, né, e tramam um contra os outros, aonde existe um grupo de pessoas e esse grupo se reúne para poder atacar, para poder destruir, para poder, né, ir contra os outros, ameaçando. Grupinhos que ameaçam também a unidade da igreja. Esse comportamento se aplica, né, sobre as intrigas e as partidárias. Essas intrigas partidárias. O termo utilizado por Paulo aqui, né, sobre a heresia. O que é a heresia? A inveja se refere num sentimento desprevido, um sentimento ruim pelo que os outros ou pelo que os outros possuem. Esse sentimento de inveja, um desejo de ter o que não é seu, esse sentimento de obter aquilo que não lhe pertence. Paulo, ele explica esse sentimento que leva a pessoa a consumir-se ela própria. Paulo, ele explica isso muito claro. Na Bíblia nós encontramos também vários textos que apontam para o perigo da inveja, como no caso de morte de Abel e Caim. Vocês lembram lá no início? Abel e Caim, o sacrifício, a oferta, uma forma com o próprio José, que foi tratado pelos seus irmãos. A embriaguez também, ela se refere, né, sobre manifestações, o descontrole, né, a intemperança, a embriaguez, ela vai causar brigas, ocasionando, né, isso ocasionado pelo álcool, pela bebida. Logo, nos dias tanto atuais quanto no passado, uma pessoa que bebe, ela está dentro da sua casa, ela traz brigas, ela vai trazer discórdias, ela vai o ambiente não vai ser legal. Vamos para uma das listas que ele também cita sobre glutonaria, aplicado pelo apóstolo Paulo. Se refere a um estilo de vida sobre aquela pessoa aqui, ó, extravagante, ó, que pode, né, ter nessas práticas também a orgia do paganismo da época,
a qual o perigo, Paulo está relatando, o perigo das obras da carne. Paulo está relatando isso para nós. O apóstolo faz uma grave exortação quanto ao perigo das obras da carne. Sobre isso ele descreve que não herdarão o reino de Deus os quais tais praticam a prática do pecado, a prática das obras da carne. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo que quem não viver segundo o Espírito, ou seja, quem se entregar às práticas da carne, esse não herdará o reino dos céus.